Olá, estamos aqui de volta, o Instituto Parênese, com Educação e Cidadania, a partir dos valores cristãos. Eu sou o professor Enio e estarei aqui com vocês dando continuidade à nossa prática de devocionais. Estamos no Salmo 2 e hoje será o versículo número 5. Só lembrando que você pode utilizar a sua Bíblia com outra versão, e isso ajuda muito na questão do vocabulário e até na compreensão do próprio texto. O Salmo 2, verso 5 diz assim: Na sua ira a seu tempo, Deus há de falar, e no seu furor confundirá os príncipes e os reis que se opõem contra ele. Eu estou parafraseando porque eu estou trazendo o conteúdo também lá do verso 2, do verso 3, 4. É o seguinte, esse texto fala assim de uma das características de Deus, até mesmo no sentido mais assim profético. Profético, oracular, no sentido da denúncia com consequência grave. Ou seja, a ira de Deus, o furor de Deus. E toda vez que a ira de Deus é mencionada, ela tem uma característica punitiva, é uma característica de castigo. E aqui no caso está dizendo assim, Deus confundirá esses príncipes, esses reis que se opõem à sua vontade. Qual é a verdade que nós vamos tirar aqui? Bom, primeiramente, que uma das facetas da justiça de Deus é a aplicação da sua ira, do seu furor. No contexto do Antigo Testamento, todos assim temiam a ira de Deus. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus justo. Obviamente, a ira de Deus está dentro do contexto do fazer justiça. Então Deus manifesta o seu furor, a sua ira, em outras palavras, a sua adversidade. Eu entendo que toda ação contra a vida humana reacende a ira de Deus, reacende o furor de Deus. E isso vem como forma de castigo, como forma de punição. Não seria, por exemplo, errado a gente observar como que as catástrofes, as tragédias devem ser olhadas a partir do conceito de justiça de Deus. E, obviamente, como elas são negativas, obviamente a fúria, a ira de Deus está se manifestando. Qual deve ser então a nossa oração? A nossa oração é para que as nações aprendam como os testemunhos bíblicos ajudam a entender a ira de Deus. Então, em outras palavras, os relatos bíblicos já são testemunhos bem claros de como a ira de Deus se manifesta, principalmente na questão da história. Na linguagem escatológica, a ira de Deus era como se suscitasse o encorajamento contra a perversidade dos maldosos. Então ela fortalecia os fracos, os que estavam sendo perseguidos, para que eles continuassem cheios de esperança, mas que a ira de Deus era uma promessa contra aqueles que praticavam a maldade. Então, em alguns aspectos, as pessoas acabavam entendendo a ira de Deus como algo muito terrível. Vou dar um exemplo. Um aleijado ou uma pessoa que tinha defeito na visão e quando se apresentava de uma forma muito assim monstruosa, as pessoas acreditavam, olha, esse aí foi atingido pela ira de Deus. Diziam isso por causa do tipo de punição que ele estava recebendo, ou a vida como foi atingida por causa de um erro gravíssimo. Daí, esses exemplos ficarem na memória como sendo, olha, alguém praticou algo grave e a ira de Deus se acendeu. No caso dos reis, dos príncipes, qualquer ataque à vida humana reacende a ira de Deus. E nesse sentido, Deus iria falar ao seu tempo, confundindo e trazendo o seu furor como forma de punição.
Como a igreja, então, deve encarar esse assunto e ensinar os seus membros, ensinar as pessoas? Eu tenho aqui algumas ideias. Diferenciar os ditos proféticos, que caracterizam juízo, dos ditos proféticos que caracterizam salvação. O pessoal tem muito receio com respeito aos oráculos, às profecias, mas é bom a gente estudar com mais detalhes. Os oráculos são pronunciamentos que denunciam erros ou que fazem elogios. Então vejam bem, nós encontramos exemplos de profecia no texto bíblico que são positivas e que são negativas. Perdão, exemplos que são positivos e que são negativos. Os exemplos positivos, eles são chamados de oráculo de salvação, oráculo de arrependimento, oráculo de libertação, oráculo de, como o próprio nome diz, salvação, restauração. São termos correlatos uns aos outros para trazer a ideia de positivo. Geralmente, eles têm uma promessa incluída. Eles estão dizendo assim, então curarei, então salvarei, então reunirei todos debaixo de mim. Então são oráculos de salvação. Outros são do sentido negativo e eles são de juízo. Os oráculos de juízo são aqueles que trazem alertas, denunciando o erro, o pecado e as suas consequências. Então atingirei, nenhum ficará em pé, trarei sobre eles a minha ira. Esses oráculos, eles são de juízos, condenação, punição, castigo, caracterizam a ideia negativa. Todavia, tanto os oráculos de juízo como os oráculos de salvação, eles são simbólicos. Sempre há o uso de símbolos ou metáforas para dar a ideia de como isso vai se processar. Então, interpretar a profecia nada mais é do que interpretar os símbolos utilizados para trabalhar essas ideias. Daí a gente ensinar a igreja a saber diferenciar os ditos proféticos os ditos proféticos quanto ao juízo e os ditos proféticos quanto à salvação. Exemplificar como se dá a ira de Deus, ou seja, ilustrar como a ira de Deus ocorre sobre uma nação e diretamente sobre a vida de cada indivíduo. Bom, muitas pessoas já vão caracterizar, por exemplo, a ira de Deus como algo assim altamente trágico. Tipo, vou mandar uma enchente, vou fazer um vulcão expelir lavas, vou dar um terremoto, um maremoto. Veja bem, uma das estratégias que Deus usa para manifestar o seu juízo são sim os fenômenos naturais, são os fenômenos da natureza para caracterizar essa ideia de castigo. Mas não é somente isso. Vamos pensar assim que a ira de Deus, ela está sendo revelada. Então tem algumas outras estratégias pelas quais a gente só aprende a duras penas. Eu vou citar uma aqui, que foi o seguinte. Veja bem, para gerar o sentido de libertação, Deus endureceu o coração do faraó para que o povo aprendesse o que significa libertação. Veja bem, Deus endureceu o coração. Faz parte do plano de Deus, Deus é soberano, ele pode. Tudo bem. E que tal uma outra passagem, principalmente no Novo Testamento, que diz assim, Deus colocou escamas, tampou a visão, tampou o entendimento para que eles não veem e não ouçam. Então era como se fosse assim, você está pregando a verdade, mas as pessoas não entendem. As pessoas não reconhecem que é verdade. Pelo contrário, elas estão ludibriadas pelo seu próprio entendimento. Muitas vezes a gente está no púlpito pregando, mas as pessoas não estão sendo atingidas. Não é porque o pregador está faltando. Talvez aquela comunidade, aquela população
aquela nação está sofrendo a ira de Deus. E qual é? Endurecer e obscurecer o entendimento. Então, no campo teológico, nós trabalhamos muito isso. Então, temos que sim ensinar a igreja de que quando está evidente a verdade, mas as pessoas querem um caminho de dureza de serviço, dureza de coração, com certeza a ira de Deus vai se manifestar. Refletir sobre a ira de Deus a partir das chaves de leitura, temor e medo. Bom, por que eu estou colocando esses dois indicativos? Olha só, quando você se queima, está cozinhando e se queima com água ou com óleo quente, ou até mesmo tocando nas gradinhas do fogão, e cria aquela bolha. Então, obviamente, você vai ensinar alguém, vai ensinar o seu filho, a sua filha, fala assim, ó, cuidado com a mão na grade do fogão, cuidado com a água que está fervendo, cuidado com o óleo que está muito quente. Geralmente, você tem o passado para alertar sobre algo que você vê no presente. Então, toda vez que você tem um certo, vamos assim dizer, uma certa referência do passado para alertar sobre o presente, é porque você tem medo. Tudo o que aconteceu no passado e você percebeu ou você até sofreu ele, você tem medo que ele venha acontecer de novo. Então esse medo, veja bem, é uma característica de algo que, por exemplo, você sabe, você conhece. Eu já passei por isso. Você pode até tentar querer passar por de novo, mas você vai ficar reticente. Agora, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer se por acaso eu sair da vontade de Deus e ficar um tempinho nas garras do inimigo? Veja bem, você não sabe o que é o futuro. O futuro, ele nos causa certo temor, porque você não sabe o que é, você não tem certeza do que é. Geralmente, a ira de Deus, a gente tem alguns exemplos do passado, por isso que a gente tem medo. Nós não queremos ser atingidos pela ira de Deus. Mas quando diz a respeito da ira de Deus com coisas que nós não conhecemos, cuidado. Reverenciar o Senhor é uma forma tremenda de respeito que, por sua vez, é temor. Temor é um profundo respeito. Medo é algo que você tem conhecimento, mas que você não quer que aconteça de novo. Bom, quero agradecer a compreensão de vocês, a paciência, mas estamos aqui crescendo cada vez mais no conhecimento de Deus e no estudo da sua palavra. Até a próxima e obrigado.